Oraçao completa para supra ranciedade encontrar paz interior. Pe amado, veno a tiagora como o coração aberto e cansado, pedando tu a presença e tu a paz para invadir a minamente entusiasmo a tempestade que me cercam. Senor, sei que a ansiedade tenta me dominar, trazendo medo, duvida e inquietação, masu escolo agora confiar e empty, o Deus que é maior que qualquer problema. U entrego a ti toda a mina preocupação, toda a incerteza que me tiram au sono e me fazem duvidar do te cuidado. Que a tu a paz, que exceda todo entendimento, possa guardar o meu coração e a minha mente, protegendo-me do pensamento que me afligem. Senor, ajude-me a respirar findo e lembre-se que tu está comigo e cada passo, e cada desafio. Que a tu a presença seja refugio seguro, onde possa descansar e renovar minha força. U clamo por tua sabedoria, para que se balidar como os momento difficile comme fait o coragem. Que possa enxergar alem do medo, sabendo que você tem plano perfeito para a minha vida. Quando uma ansiedade bate e mina porta, dame a força de buscar a ti oraçao, para me entregar completamente ao te cuidado e confiar no te amor. Ensina-me, pe, a vive dia de cadave, sem me preocupar como que ainda nao acontece. Que possa colocar me sono, me plano e me futuro e tu amaos, sabendo que tu cuida de tudo. Senor, cobre-me comme te manteau de proteção e conforto. Que santa tu a paz envolvando me ser, restaurando me espirito e renovando mina esperança. Te agradeço, Deus, porque sei que nao estu sozinho. Tu es me refugio, mina força e mina luz na escuridão. Que a mina alma encontre descanso e empty, que a minha mente se acalme, que a minha vida seja testemunho vivo do te poder transformador. Neste momento, entrego tudo a ti, minha ansiedade, me medo e minha duvida. Quero viver na liberdade que só tu pode dar. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade por te amor incondicional. Que a tua paz me acompanhe agora e para sempre. Amen. Querido amigo, hoje quero te receber como todo o carinho e abrir espaço seguro para que você possa se sentir acolhido, compreendido e fortalecido. Ante de qualquer coisa, vamos junto levantar uma oração pedando a Deus proteção e claramente para nosso coração e mente neste momento de reflexão. Senhor, peço que envolva meu amigo que leia esta palavra como te amor infinito. Que tu possa derramar sobre ele manto de paz e sabedoria, iluminando cada passo que ele precisa dar. Que a tua presença seja clara e firme, dissipando duvida, medo e insegurança. Proteger ce coração, fortalece sua fé e guia sua alma para que ele possa confiar plenamente e te plano perfeito. Amen. Sei que a vida pode parecer uma estrada cheia de curva inesperada e momento de escuridão. Muitas vezes, nos encontramos diante de situações difíceis, que parecem nos derrubar e nos fazer questionar tudo aquilo que constitui. Mas quero que seba, de todo o coração, que es desafio nao sao mero obstáculo sem sentido. El sao, na verdade, parte essencial do plano divino para o nosso crescimento e fortalecimento. Quando passamos por prova, e como se Deus estivesse nos moldando, lapidando nosso espírito para que nos tornemos verso me forte, me sabia e me cheia do seu amor. Nao é fácil. Usei. A vezes, a dor aperta, o medo sufoca e a esperança parece distante. Mas é justamente nesse momento que a nossa fé é testada e tem a oportunidade de se aprofundar, de se enraizar de maneira mais firme. Lembre-se das palavras do apostolo Paulo e Romanos 5, 3-4, e nao somantiço, mas também no gloriamo nas tribulaço, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Cada dificuldade que enfrentamos e de gros que nos leva me perto da esperança que Deus nos oferece, uma esperança que nao decepciona. Você pode sentir agora que a provação pesada demais, que talvez você trabalhe sozinho nessa jornada. Mas seba que a verdade é outra. Deus nunca nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Ele camina conosco e cada passo, mesmo quando nao consegue sentir sua presença claramente. Ele é a luz que brilha na escuridão, o abraço que conforta quando o mundo se mostra frio. A Biblia no lembra e Isaia 41. 10. Nao tema,
porcus ou contigo, nao te asombre, porcus ou te deus, ut fortalesso, te ajuda, te sustanto comme ad estrada mina justiça. Que palavra linda de segurança amor. Deus esta dizendo, nao tenamedo, porcus tu ao solado. Ut darei força, vous te ajudar sustentar. Confiança et uma palavra que pod parse simple, mas et au fundamento da nossa caminada comme Deus. Confiar significa entregar au contrôle acreditar que, mesmo quando nao entendmo os porquê, existuem proposito maior sando realizado. Et permitir que Deus trabal no tempo certo, mesmo que isso de sa fi nossa paciencia entendimento. Se você está enfrentando duvida, seba que isso faz parte do processo. Ninguém camina na fe sem questionar, sem sentir medo ou incerteza. O importante é nao dexar que essa duvida se tornem muros que te separam da presença amorosa de Deus. Ao invedisso, leva para ele e emoraçao, permita que ele renove sua esperança te fortalça para seguir radiante. A jornada espiritual nao e uma lina reta. Ela é feita de alto bexo, de encontro despedida, de momento de extase de silencio profundo. Cada phase, Deus quer te ensinar algo novo sobre quem você e sobre seu amor incondicional. Por isso, neste momento, convido você a se entregar de coração aberto, a deixar que Deus guie se passo comme amor firmeza. Confie que ele está preparando algo maravilhoso para sua vida, mesmo que hoje você não consiga ver além das dificuldades. Permita que essa tempestade se transforme em sua encoranas. Lembre-se que, como está escrito em Salmo 46. 1. Deus é o nosso refugio e fortaleza, socorro bem presente na angustia. Ele é se porto seguro, se abrigo na tormenta. Querido amigo, quero terminar esta mensagem como uma palavra de encorajamento profundo. Mantenha-se firme na fé, mesmo quando o caminho parece difícil. A sua historia está nas mãos de Deus que escreve os melhor fine. Ele te ama de uma maneira que ve além do que podemos imaginar, e ele nunca desiste de você. Confie no tempo dele, confie no propósito dele. Você não está sozinho. Ele está com você agora, neste instant, e estará sempre ao seu lado, guiando, fortalecendo e renovando sua alma. Que a paz de Deus, que exceda todo entendimento, garde ce coração e sua mente. E que você possa caminhar comme coragem, esperança e fé, sabendo que o propósito divino para sua vida é perfeito e cheio de amor. Amém. Querido su. Eu sei que a vezes a vida parece mar agitado, cheio de onda que batem forte, cas querendo no afogar. Nessa hora, é normal sentir medo, insegurança, até vontade de desistir. Mas, tempestade meu amigo, é exatamente nessa coisa que Deus quer nos mostrar que ele é a nossa rocha firme. Que mesmo quando não conseguimos enxergar. Quando olhamos para os desafios que enfrentamos, precisamos mudar a forma como os enxergamos. El não só puniço ou castigo, muito menos cine de que Deus nos esquece. Pelo contrário, el só oportunidade divina de crescimento. Assim como diamante precisa da pressão para se formar, no também precisamos das dificuldades para nos tornarmos. Lembre-se do que está em Tiago 1, 2-4. Meu irmão, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversa provação, pois você sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Permita que a perseverant. Essa passagem. Mui. Mas quero te convidar. A uma frase que. Ao confiar. E não é só por isso, nas oramees. Outro versículo. Essa promessa. P vezes, a gente quer entender tudo na hora. Sabe? Quer que Deus dê uma resposta rápida, sinal claro, uma solução imediata. Mas a verdade é que o tempo dele é diferente do nosso. Deus trabalha na calmaria, não invisível, não que a gente não veja na superfície. Ele é no bastidor de. E como jardinero que planta uma semente, ele não espera que a flor desabroche no mesmo dia. Ele cuida do solo, rega, protege contra o vento e o frio. E só no tempo certo, a flor aparece linda e cheia de vida. Assim é o propósito de Deus para a sua vida. Ele está preparando, cultivando,
cuidando de você para que você floresça. Pod ser que hoje você esteja sentando que nada está dando certo, que a porta se fechame que a esperança está se esvando. Mas eu quero que você guarde isso no coração, nada é por acaso. Cada nao, cada é. A Biblia está cheia de historia que mostram que os planos de Deus são perfeito mesmo quando a gente não entende. Pense em José, que foi vendido como escravo, preso injustamente, mas que nunca perdeu a fé. Ele confiou no proposito de Deus mesmo na. Lembra do sal. A confiança em Deus. Quando você es. Tem me, Deus que. Por isso, mesmo que. Você e Antao, levante sa cabeça, abra es coração e siga firme, porque camino pode ser longo, mas você nunca está sozinho. Lembre-se, você não. Por isso, continue caminando. Sabe, a vezes a gente acha que a fé é sopra quando tudo tá bem, né? Mas a real é que a fé de verdade se revela quando a vida está complicada, quando a gente sente que o chão pode abrir a qualquer momento. Nessa hora, mante a esperança acesa e sabo que é meluco? Deus não espera que a gente tenha toda a resposta, nem que a gente seja forte o tempo todo. Ele espera que a gente seja honesto, que a gente leve pra ele o que tá no peito, a duvida, a lagrima, a angustia. Es papo de fenao e sobre fingir que está tudo certo, mas sobre confiar que mesmo no caos, tem uma mão segura no guiando. E aquel tipo de confiança que diz, unao entendo tudo, mas eu confio e ti, Deus. E nessa entrega que a gente encontra descanso que o mundo não pode dar. Por capaz de Deus não depende da situação, mas do relacionamento. Lembra daquela passagem em Matthieu 6h34? Jésus fala pra gente não se preocupar como o amana, porque cada dia tem sua própria preocupação. Isso e convite pra. Antao, não escu. Quando agi. Es. Deus está se. Por isso, não desanima. Não. Você e amado, cuidado e proteção. Segura essa esperança no coração e seg confiante, porque ele nunca fala.